Olá, eu sou Léa Lobo, editora da InfraFM. Hoje o InfraFM Talks tem o apoio da Vivante. A Vivante é uma empresa de multisserviços especializada em facility service, manutenção predial e também eficiência energética. Da equipe da Infra, gostaria de agradecer o Felipe Henô, o presidente, e também a Renata Dutra, que é a diretora comercial, por nos apoiar nessa iniciativa. Muito obrigada. Olá, então hoje o nosso convidado é o Alexandre Teixeira. O Alexandre é um profissional que está há mais de 20 anos aí no mercado de real estate, né? Ele é um especialista em corporate real estate, workplace strategy, integrated facility management, planejamento e otimização de portfólio imobiliário, programa de gerenciamento de mudanças, M&A, né? A parte de fusão e aquisição também, e gerenciamento de risco. E o foco profissional dele, na verdade, é sempre em inovação, transformação de negócio para aí criar valor aí para as organizações onde ele presta serviços. Alexandre, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui no Infra FM Talks de hoje. Obrigado, Leia. Eu te agradeço, sou seu fã, você sabe disso, e te acompanho já há muitos anos, acho que desde o comecinho, né? E para mim é um prazer estar aqui falando com você. Então tá bom. Obrigado Assim, novamente, né? Não, imagina, é uma alegria tê-lo aqui. O Alexandre, ele é Global Head, né, Workplace and Corporate Real Estate South America, pela ABB, é uma empresa multinacional suíça, né, que é especialista em produtos e serviços digitais com 138 anos de existência. O Alexandre não está lá há tanto tempo assim, há 138 anos, né, Alexandre? Não, Mas já está lá, já faz menos. bastante tempo. E eu queria que você contasse para a gente exatamente um pouco dessa sua trajetória, né, Alexandre? Você, na verdade, já vinha aí na frente ABB, na área de real estate, aí, comandando os negócios, já há mais de 6 anos, e em meados de 2019 você recebeu aí um convite, né, para ser o head global da área, né, tanto que estamos aqui falando, o Alexandre está lá na Alemanha, a gente está aqui, e é onde ele está operando hoje. E eu queria que você falasse para a gente, conta um pouquinho, né, essa sua missão, né, e como que você já mudou de país, né, que você contasse isso para a gente. Legal, tá certo. Na verdade, eu estou há 6 anos na BP, vim do começo vim com a ideia, com o convite para mudar a sede do Brasil, em seguida virei o Head do Workplace e responsável pela área de Real Estate da América Latina, mas quando chegou agora, no final de 2018, quando a ABB anunciou a venda da sua área de Power Grid, que é a parte de energia, para a Hitachi, a gente se viu numa posição de ter que rever todo o portfólio. Então, quando a gente fala de rever, a gente tem que repassar por ele para ver como você faz a separação física, isso é uma parte. Então, você só passa a parte boa para quem comprou, né? Só o necessário, mas sobra muito espaço também. E a gente precisa rever tudo isso. Então, se criou um grupo, se criou uma nova, que a gente chamou de ABBOS, que era com a função de rever todo esse portfólio que a gente tem no mundo. Nessa estrutura foi criado 4 Real Estate Business Partners, que é Global Real Estate Business Partners. Eles são pessoas que foram criadas para ser responsáveis pelas 4 divisões que a gente tem hoje na empresa. Então, eu fiquei responsável por uma delas, que é a de Industry and Automation, e começamos o trabalho em julho do ano passado. A gente tem um portfólio, só essa divisão, de 400 sites pelo mundo. Você viajou para todos esses países para fazer essas... Não para todos, mas para vários. Mas tem projetos em 80 deles. É muita coisa, E projetos que a gente fala desde consolidação de sites, fechamento de pequenos escritórios, consolidação em outros escritórios. A gente precisou repensar todo esse projeto. Então, comecei no ano passado com as viagens pela África do Sul, Europa,
Oslo, na Noruega, projetos na Austrália, projetos na Nova Zelândia, China, e aí foi, Singapura. E acabei, na época, quando foi chegando ao final do ano, a gente já estava com os maiores projetos, de certa forma, mapeados, a gente precisava ainda achar os projetos menores, porque os grandes são fáceis de enxergar. E foi nesse momento que você mudou para a Europa, que foi para a Alemanha? Exatamente. Aí eu precisei mudar para cá, até por uma questão de facilidade de horário, né? Porque os calls com a Austrália, por exemplo, eram 11 horas da noite. Tinha call 4 horas da manhã, então não tava funcionando bem. Então foi quando a gente decidiu me mover. Na verdade, eu vim para a Alemanha, onde a gente tem um portfólio grande aqui, e a gente está fazendo um projeto grande, até postei esse projeto esses dias, de consolidação de site. Legal. Bom, a gente não vai falar de 7-1, mas acho que na sua mudança na sua vida teve uma mudança acho que de 4-1. Você mudou de país, né? Deixou a família. Acho que fez a mudança num momento que tinha uma contingência global acontecendo. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa fase. Na verdade, foi esse primeiro semestre todo, né? Como é que você conseguiu trabalhar e atender aí as demandas que você tinha propósito de realizar. Eu acho que, Leia, pode dizer a verdade, eu acho que foi um negócio muito interessante, porque eu tenho a oportunidade de conversar o dia inteiro com gente do mundo todo. Então, começa de manhã com a Ásia e termina o dia com a América do Sul e Estados Unidos. Todos estavam vivendo exatamente a mesma situação. Não existia distinção. Um pouco menos, um pouco mais, mas todos vivendo dentro de casa, todos com seus cuidados. Na verdade, não vi ninguém trabalhando no escritório. Então, parece que eu posso dizer que todo mundo sofreu da mesma forma. Então, eu acho que talvez seja até mais simples dizer isso. Acho que todos os projetos que eu tinha, foi acho que mais que 4-1, tá? Foi tudo. Foi a goleada, foi o maior. Foi um 7-1, foi fácil. Eu tinha planos com meus filhos, eu tinha planos da minha festa de 50 anos em abril, toda organizada, foi cancelada. E eu acho que isso foi para todo mundo. Eu acho que a preocupação financeira é outro tema. A posição nova acaba criando, por mais que a gente ache, a gente precisa, como ser humano, todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo sofre, ninguém sabe o que vai ser, todo mundo tem suas dificuldades. E eu acho que foi isso que eu precisei aprender, me reinventar. Hoje eu tento meditar bastante, tento manter minha cabeça no lugar, por mais que o mundo esteja numa condição delicada, mas eu procuro sempre ter essa tranquilidade. Deixa eu te perguntar, e até como estrategista em Workplace, estando aí com todos esses 400 sites, você acha que vai mudar muita coisa na área de escritórios, por exemplo? Quando a gente fala em home Então, office ou não? você sabe que eu trabalho nisso há pelo menos há 10 anos que eu só trabalho com Workplace para rever conceito. Eu não acredito que mude muito o layout, tá? De verdade, não vai haver mudança nenhuma de layout. Eu acho que a gente vai demorar um pouco para sair disso. Enquanto não tiver a vacina, como eu disse, a gente não tem uma segurança para as pessoas. Então, se eu não tenho uma segurança para as pessoas, a gente está fazendo, por exemplo, hoje aqui na Suíça a gente voltou, aqui na Alemanha a gente voltou para o escritório, só que na Suíça a gente está com 50% de ocupação, sendo que a recomendação é ficar em casa, trabalhar de casa. Só ir ao escritório por algum motivo mais. Você quer ir ou precisa ir, mas com uma alimentação. A gente tem uma lista, você tem que marcar lá que você vai para não ter mais gente mais pessoas do que o recomendado. Aqui na Alemanha também estamos acho que com 30%, mesmo com Covid controlado aqui, a gente mantém isso porque não tem como controlar. E é um ponto, não é uma questão só da doença das pessoas, até por continuidade de negócio. Imagina se a gente tiver uma área inteira de pagamento ou contaminada e sem poder trabalhar.
Nós temos algumas fábricas, as fábricas sim estão funcionando, o cuidado é extremamente redobrado, com alimentação, até em alguns casos a gente está tirando alimentação, entregando alimentação fechada, empacotada para o funcionário. Então são várias ações, e a gente vê planos na China, plano na Itália, aqui na Alemanha. Eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo em diversas partes do mundo. Mas eu acho que vai ser muito difícil a gente ter voltar ao normal, voltar ao que era antes com esse processo todo. Acredito também, Oleia, que a gente vai ver nos próximos meses um movimento forte de ocupação. Eu acho que o home office foi aprovado. Eu tive uma oportunidade também, uma reunião que a gente teve com um grupo financeiro no mundo todo. Foi feita uma enquete na hora, então tinha pessoas de diversas partes do mundo e foi aprovado como o home office por 90% da população financeira. Então, do time que a gente fala time que está, deveria, teoricamente, estar. E a gente trabalhou muito forte com a parte de conectividade, a parte de tecnologia, para atender esse processo. Muito legal. E assim, nesse período todo, né, quais foram os aprendizados? Eu acho que primeiro para o Alexandre de vida pessoal e para o Alexandre de vida corporativa, né? O que você acha porque todo mundo fala que a gente vai viver um novo momento. Eu para mim acho que depois que passar para mim continua tudo igual, mas Exato. é basicamente mais, não é isso. E eu queria ouvir de você. Eu vou falar um pouco eu acho que eu vou falar um pouco primeiro do trabalho, que foi uma experiência, está sendo uma experiência incrível. Viver com vários projetos, totalmente diferente de tudo que eu vivi até hoje. Olha que eu estou aí nesse negócio há 30 anos, 25 só em real estate e facilities, mas foi totalmente diferente. A forma de olhar para os projetos, a forma de lidar com os problemas e você tem que manter em pé, porque se entrar na pilha, a chance de você morrer infartado é fácil, 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 fácil. Então, eu acho que foi e está sendo um aprendizado que vai ficar comigo para o resto da vida, e eu quero, se possível, ainda dividir muito isso com todo mundo. Certo. Do ponto de vista pessoal, uma coisa que eu sempre trabalhei, Oleia, foi sobre o hoje, viver o hoje. Eu brinco que eu queria fazer meu aniversário de 40 anos, meu pai ficou doente, eu não fiz o aniversário. Queria fazer meu aniversário de 50 anos, teve o Covid, eu não tive aniversário. Então, faça seu aniversário de 50 anos e meio, faça seu aniversário de 51, de 32, tanto faz. Faça hoje. Faça hoje. Comemore os Viva meses, hoje. né? Como Exato, criança. exatamente. E viva hoje, viva esse momento, porque eu acho que o momento agora deve ser está sendo duro para muita gente. Sim. Cada um com o seu problema, alguns podem trabalhar, alguns não podem trabalhar, alguns sem trabalho. Eu acho que a parte mais triste do que eu estou vendo hoje. Eu estou vendo assim um mundo cooperando do jeito que pode, e fazendo o que pode também. Quantos empresários eu tenho a oportunidade de falar que está se mantendo os seus empregados, porque sabe que não é nenhuma questão só de manter o negócio, mas de humanidade, porque poderia ser muito mais simples demitir todo mundo e talvez... Mas não é isso que a gente está fazendo e não é isso que eu estou vendo. Tá? Então, eu acho que todo mundo tentando fazer um pouquinho que dá. A outra coisa, eu acho que para as pessoas, eu quero até assim, tentar dar uma mensagem de otimismo. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça duro, a gente no Brasil, principalmente, que está vivendo um momento tão complicado, político, de economia, a gente tentar voltar um pouco para o ser humano que está ali, fazer sua parte da melhor forma possível. Se dá para trabalhar, se não dá, mas tentar ser o mais... Eu estou vendo assim, aqui num país organizado, a grande diferença está no respeito ao próximo. Então, desde uma fila, com distância, todos de máscara,
dentro do trem, de máscara, ninguém vigia um ao outro, todo mundo respeita um ao outro. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. E para aqueles que estão numa situação até financeira mais complicada, procure se inovar, procure se inventar, procure fazer uns Inventar. cursos, estudar. Eu estou vendo aqui gente vendendo máscara, eu estou vendo aqui gente fazendo coisas que eu nunca imaginaram, tá? Uhum. E não tenha aquela... Tem que se reinventar, tem que se repensar, pensar que hoje sim a gente precisa guardar tudo que pode, economizar de verdade. Isso não vai fazer a economia rodar, mas vai fazer sua família se manter por mais tempo até a gente conseguir passar por esse período. E vai passar de Sem dúvida. verdade. Então, e uma outra curiosidade que eu tinha, assim, né? Acho que é de carreira, né? De repente você estava aqui no Brasil, trabalhando em algumas organizações, depois você foi para consultoria, depois você entrou na BB e a sua vida, a sua carreira, ela foi muito movimentada. Eu acho que isso também depende muito do profissional, né? Qual que é o seu plano profissional? Qual que você está vendo lá na frente? E às vezes eu sinto no mercado brasileiro, né, e até talvez uma autoavaliação comigo mesmo, que eu gostaria talvez de ter feito um planejamento de carreira mais organizado. E a gente agora está no momento, como você falou, né? A área de facilities, por exemplo, ela, querendo ou não, ela ganhou uma certa evidência. Sim. Então, como é que a gente pega esse momento, tudo, e desenha a nossa carreira, talvez, de uma maneira diferente? Às vezes eu falo para alguns profissionais aqui no Brasil, que eu vejo que são muito competentes, eu falo, poxa, tem tanta oportunidade no mundo inteiro, porque, querendo ou não, corporate real estate, facility, property, tem no mundo inteiro, né? E você que viaja a todos esses lugares, E como é nós que você somos bons, sente hein? isso? Pois é, queria Bom, saber sua somos avaliação. muito bons. Somos muito, muito bons. Na verdade, eu tenho a oportunidade de ver muito profissional, tem gente muito boa no mundo todo. São estruturas um pouco diferentes de trabalho, mas eu acho que o tipo de profissional que a gente encontra no Brasil são pouquíssimos. Eu conheço gente, às vezes eu tenho vontade de trazer para cá, que trabalha aqui comigo, só porque para mostrar o quanto a gente tem gente boa aí no Brasil tocando. Eu acho que um pouco da minha carreira, eu sou planejador de natureza, tá? Então minha vida sempre foi um pouco planejada. Ponto que eu acho que foi um grande diferencial, eu nunca parei de estudar, Léo. Estudar para mim é um investimento. Então, eu tinha na minha cabeça sempre um ano eu investi em alguma coisa para mim, um carro, se eu ia trocar de carro, se eu queria comprar, fazer uma viagem. No outro ano era um estudo. Então, eu investia em um curso. Então, geralmente, investi lá no começo da minha carreira, eu investi num curso de inglês, que foi talvez o que abriu o mundo, o mundo todo para mim. Então, me deu a oportunidade de estudar em outros países. Então, fui estudar na Bélgica, estudei no Canadá. Então, fui fazer cursos na Espanha, fui procurar estudar e sempre estar melhorando. E ter acesso a outras coisas que a gente não tem. Então, sempre tive isso na minha carreira, tá? Estudando um ano, e aí visto no outro ano em outra coisa para mim, que seja, mas sempre investindo no estudo. Já que você fala em Então, investir em estudo, se você tivesse que fazer um investimento agora em estudo, em que área você investiria? Principalmente assim para profissionais que estão no nosso segmento, corporate real estate, facility, property. eu acho Além do que inglês, né? o inglês tem que ser. Nunca acho que você. Primeiro, nunca acho que está velho para isso. Pegue suas férias, quer tirar férias? Vai tirar férias em lugares para você estudar inglês. Então, estude inglês e passei um pouco, mas até você pegar jeito e conseguir. Agora, eu investiria, eu acho que o que eu vejo hoje no profissional de facilities, que é a grande dificuldade. Às vezes eu vejo uma dificuldade muito grande de fazer o projeto acontecer, de aprovar um projeto, de apresentar. E a gente está numa mudança muito grande, de workplace agora, está uma mudança. E a gente precisa falar de pessoas. Facilities é sobre pessoas, não é sobre prédio, não é sobre limpeza. Então, fazer um curso hoje de change management ou de gestão de mudança, eu acho primordial. É você entender a cabeça do outro, por que ele não aceita uma mudança. Sim. Isso, se você entende isso,
vai te facilitar muito a conseguir chegar no final do projeto. Tá? Eu fiz esse curso, eu tive a oportunidade de fazer esse curso em Londres, e me certificar em Change Management em 2012, eu acho, 2013, e foi um diferencial para aquele momento, para entender quando eu fiz a mudança da Philips. Sim. Tá? Foi logo depois eu fiz a mudança da Eletropaulo pela consultoria da Inovaram, e esse curso fez toda a diferença. Mudou muito a forma como eu traduzia o projeto para os meus superiores. Tá? É um, não é um curso fácil, que é técnico, é um curso que você tem que começar a abrir sua mente para as pessoas. Eu acho que é um curso legal que eu acho que deveria avaliar. Aqui no Brasil tem uma empresa que fica sediada em Belo Horizonte, que tem uma franquia desse curso de Londres, eles fazem aqui, é bem interessante. É Bom você o falar. Proce, acho que é Proce. Proci, o Proci chegou no Brasil, acho que quem tiver a oportunidade de fazer, tiver essa chance, faça que vale a pena. Muito bem. Alexandre, para a gente ir aqui para o final da nossa entrevista, que é muito bom sempre estar conversando com você, se tivesse que dar uma mensagem para os nossos queridos internautas, que mensagem você daria aí direto? Que cidade você está mesmo? Acabei não Estou em falando. Mannheim. Mannheim é uma cidade industrial próxima a Heidelberg, que é famosa pela universidade, Heidelberg, é por 600 sinal, anos. muito legal. Fui com a Faculdade de Renata 600 para lá. anos. Muito legal. Então, tá bom. Então, e queria saber qual que é a mensagem que você gostaria de dar aqui final para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu acho que não tem gente mais ocupada hoje do que a minha turma de Facility Real Estate. Não tem mesmo. Não tem. Está todo mundo trabalhando. Eu acho que essa é a diferença que vocês podem fazer na empresa de vocês, essa é a diferença que você pode fazer na comunidade de vocês. Trabalhem por isso, tenham fé. O momento não é fácil. Cuidem dos seus, cuidem dos seus familiares. E essa é a diferença que vai fazer na vida da gente. Legal, então. Estou na torcida. Muito obrigada, então, pela sua participação, Alexandre. Obrigada pelo seu tempo e dedicação, né, e por atender o nosso pedido. Obrigado a vocês. Tchau. Beijo.